Boa noite, pessoal. A gente vai dar prosseguimento aí na nossa aula de CNC e eu espero que esse vídeo ajude não somente o nosso curso, mas qualquer outras pessoas que precisam e queiram entender um pouquinho do torneamento CNC. Como já foi falado para vocês da ETEC, nós vamos estudar a linguagem ISO. O nosso comando na nossa máquina que está instalado é o FANUC. E a linguagem ISO, o próprio nome já fala, né? Ela é uma linguagem usada no mundo inteiro. Então, se a gente entender o código de programação, praticamente vocês vão estar programando em qualquer linguagem, ok? Essa aula, pessoal, ela é destinada a quem já passou pelo processo de concepção, né, de coordenada incremental e absoluta. Nós estudamos já as coordenadas, né? No torno tem dois eixos, como vocês sabem, o X e o Z. E nós estudamos até a linguagem verbal. Agora a gente vai começar com a linguagem de programação, a linguagem de máquina. Eu decidi começar esse estudo explicando bem resumidamente a questão dos códigos. E depois a gente vai estudar o processo de uma peça simples. A gente vai estudar a programação de uma peça simples, onde a gente vai aprofundar mais os códigos, porque senão fica uma coisa muito decorativa. Eu acho que para facilitar o entendimento, a gente vai estar passando os códigos de uma maneira bem simples, resumida, o conceito de programação de uma peça, e depois a gente vai estar dando um exemplo prático e discutindo cada bloco do programa, sempre com o desenho da peça que está sendo feito, né, pela máquina, sempre com o desenho na apresentação do lado, para o aluno estar sempre visualizando o que está programando. Então, é uma maneira que eu encontrei e percebi que os alunos aprendem mais a enxergar o conteúdo de uma maneira mais holística, ok? Então vamos lá para a apostila. Então, pessoal, nossa apostila ela é baseada na apostila da Didatec, que é a empresa que representa a marca AENCO aqui no Brasil. E as ETECs elas possuem os tornos CNC da marca AENCO, que é uma marca suíça. Então, nossa apostila foi tirada, né, da apostila da Didatec. Pessoal, primeiro item aí, funções de programação para torneamento. Como eu disse, a gente vai estar estudando a linguagem ISO, tá? Ela é baseada, pessoal, em linha ou em blocos, tá? A função numérico de sequência. Esta função tem a finalidade de indicar a sequência que deve ser seguida para a leitura e execução das sentenças que compõem o programa. Representamos a função número de sequência pela letra N, ou seja, cada linha de programação começa com a letra N, tá? N01, N02, N03. No nosso caso, cada N corresponde vai de 5 em 5. Então seria essa daqui, ó.
A primeira linha N05, a segunda linha N10, a terceira N15 e assim por diante. Sempre é conveniente numerar as sentenças com intervalos para possibilitar a introdução de novas sentenças em caso de necessitar fazer alguma correção ou melhorar o programa. Essa função também é denominada em alguns manuais de função número de bloco ou função número de sentença. Ou seja, a máquina ela vai sempre executar a programação em ordem sequencial, tá? Se eu quero que ela faça alguma tarefa numa linha X, uma linha 5, a próxima tarefa a ser feita pela máquina tem que ser programada na linha de baixo. Então é uma linha sequencial de programação. Agora a gente está vendo aqui a função preparatória G, tá? Indica ao comando o modo de trabalho. Vamos lá. O que é isso? A letra G, pessoal, ela vem do inglês, a abreviação de go, ou seja, ir, vá a tal posição. Esse código G, ele é numerado de 0 a 99. Então vamos lá. Movimentos, todos os movimentos da máquina possíveis do torno, a gente consegue trabalhar com 4G, 4Gs no caso, G0, G1, G2 e G3. O que é o G0, pessoal? É o avanço mais rápido da máquina, tá? Então vamos lá, eu quero que a máquina avança na velocidade que os carros têm, de maneira que ela avance o mais rápido que ela consegue, vamos dizer assim. As máquinas mais antigas, elas costumam ter o valor do G0 de aproximadamente 10 metros, 15 metros por minuto. Então, as máquinas mais antigas que o carro se desloca através do barramento, como se fosse um torno convencional mecânico, é óbvio que a velocidade máxima do carro não é tão rápido. Então, se você programar numa máquina dessa G0, X30, Z5, ela vai rápido até o diâmetro de 30 no Z5. O quanto que ela vai mais rápido? Você não precisa programar a velocidade. Assim que ela entendeu, assim que ela leu G0, ela já vai na sua velocidade mais rápida. As máquinas mais modernas hoje em dia, que elas são com guia linear, elas são elas têm uma mecânica mais precisa, com um dispositivo, ela suporta velocidades, né, mais rápida. Então, as máquinas com guia lineares, elas movimentam aí com 30 metros por minuto, 40, 60 metros por minuto. Então, uma velocidade muito rápida. O G0, uma máquina moderna, com 60 metros por minuto, praticamente você nem consegue acompanhar a velocidade do carro. Para que serve isso? Eu ganho produtividade. Por quê? Porque sempre nos deslocamentos onde a ferramenta não está em contato com a peça, a máquina faz em menos tempo, ela é mais rápida. Se eu tenho uma máquina mais antiga, o G0 dela vai em movimento mais lento. Então, consequentemente, eu perco produtividade numa máquina mais lenta. Tá? Então vamos continuar com a apostila. Movimento G1 ou G01. O movimento G01 é o movimento linear de usinagem, tá? Ele é o movimento
onde eu já estou em contato com a peça. Então a minha ferramenta já está usinando a peça. Então é lógico, obviamente tem que ser uma velocidade bem menor do que a G0. Tá? Só que quando eu programo, a primeira vez que eu programo o G1, a máquina já sabe que é uma velocidade de usinagem. Uma velocidade, né? E o movimento vai ser linear. Pode ser paralelo ou pode ser interpolado entre X e Z para fazer usinagem cônica, em grau e tudo mais. O movimento G1, pessoal, ele sempre tem que ter acompanhado com um avanço de usinagem. Tá? Por quê? No próprio torno mecânico, quem conhece, sabe que eu posso engatar o carro para desbastar de maneira automática dentro de uma gama de opções. Eu posso avançar ele mais lento, eu posso avançar ele mais rápido. Isso vai influenciar um monte de coisa, influencia na qualidade da usinagem, depende do raio da ferramenta, tá? Mas inicialmente a gente tem que entender que quando eu falo para a máquina avança em velocidade de usinagem, eu vou digitar o G1. E sempre que eu colocar G1, tem que ser acompanhado de um avanço, tá? O avanço G2 e G3, pessoal, também é movimento de usinagem. Então, eles também têm que ter acompanhado um avanço. Só que esse movimento de usinagem, ele é circular. Ele é sentido horário quando é G2 e sentido anti-horário quando é G3, como está aqui no exemplo. Tá? É bem tranquilo de entender visualizando as figuras aqui. Ele dá um exemplo aqui, ele fala assim na apostila, que o G21 no comando FANUC é o sistema métrico e no Siemens é o G71. Isso, pessoal, porque às vezes um fabricante difere alguns códigos de um do outro, tá? Isso acontece muito. Então a gente tem sempre que ter em mãos o manual de programação da máquina que eu vou estar trabalhando. E isso é indispensável, tá? Vamos continuar aqui a apostila. Distinguimos também entre as funções preparatórias, algumas que são ativas assim que o comando da máquina é ligado. Por exemplo, assim que ligamos o comando da máquina, ele estará pronto para receber os valores das coordenadas em milímetros, em valores absolutos. Ou seja, é muito mais prático a gente aqui no Brasil, que trabalha com o sistema métrico, programar em sistema métrico, é óbvio. Então, para que eu vou querer programar uma peça em polegada? Os fabricantes aqui no Brasil já deixa de modo standard, ou seja, já vem com a configuração de fábrica a programação em milímetro. Tá? E também trabalhar em absoluto. Se eu mandar a máquina fazer um movimento, se eu digitar uma coordenada para ela fazer um movimento, ela sempre vai adotar como sendo o movimento absoluto, coordenada absoluta. Isso já vem de standard. Se eu quiser trabalhar com a peça em coordenada incremental, eu tenho que alterar, tá bom? Então, as funções já vêm de fábrica com o sistema em milímetro e com as coordenadas absolutas. Beleza? Há no comando funções chamadas modais, ou seja, assim que são programadas, permanecem ativas enquanto não se programar outra função que cancele ou substitua aquela anteriormente programada. Veremos em nosso estudo uma grande parte de funções preparatórias, mas as que sejam comuns à maioria dos fabricantes. A gente vai ver o que significa isso. Então, se eu mandar a máquina ligar a bomba de refrigeração, ela vai ligar. E eu continuo a peça, continuo a programação. Enquanto eu não mandar ela desligar a bomba de refrigeração, ela não vai desligar. Tá? O comando fica ativo. Então é isso que ele quis dizer aqui nesse trecho da apostila. Função de posicionamento X e Z. Através das letras X e Z, endereçamos pontos dentro do sistema de coordenadas.
Os valores das coordenadas podem ser introduzidos em milímetros, função ativa, ou em polegadas, precedido de uma função preparatória adequada. É aquilo que eu acabei de falar. A máquina já vem em milímetro, a função ativa. Para valores em milímetro, admite-se até 3 casas decimais. Em valores em polegadas, 5 casas decimais. Pessoal, a precisão de um torno CNC, ela trabalha normalmente com 2 casas. Então, eu tenho uma precisão centesimal. Se eu estou fabricando um lote de peça, e esse eixo, né, eu tenho um lote de eixo, esse eixo vai um rolamento, e a tolerância desse rolamento, o diâmetro nominal dele é 20 milímetros, tá? A tolerância dele é 0,0 e mais 0,02, tá? 2 centésimos. Nem adianta eu exigir do torno CNC uma precisão, uma tolerância de 3 casas, de milesimal. Isso é irreal. Eu só consigo uma precisão dessa com uma máquina que trabalha com retífica, por exemplo, que é um processo mais lento. Então, 3 casas decimais é mais do que o suficiente, tá? Normalmente, usualmente, a gente trabalha com 2 casas na programação. Então, a gente pode estipular os valores das medidas com 2 casas, beleza? Mais que isso é um exagero, é desnecessário. Continuando aqui nossa apostila, pessoal. Funções de programação para torneamento. Dados tecnológicos. Pessoal, F é o avanço de usinagem. Ela é a abreviação de feed rate em inglês. Avanço de usinagem. Normalmente no torno o avanço é em milímetros por minuto. Pessoal, isso aqui eu discordo, tá? Do material da apostila. No torneamento a gente usa milímetros por rotação, tá bom? A unidade de avanço do torno CNC é em milímetros por rotação. Como que eu vou colocar esse valor? Vai depender do que o fabricante do inserto, o fabricante da pastilha, indicar. Então, se eu quero, por exemplo, se eu estou fazendo uma operação de desbaste, eu estou trabalhando com um avanço de 0,15 a 0,25 milímetros por rotação. Então, se eu programar na máquina 0,15, o avanço, se eu escrever assim, ó, F 0,15, a máquina já sabe que ela tem que andar numa velocidade do G1, ou G2 ou G3, né? Ela tem que andar numa velocidade de 0,15 milímetros por rotação. Tá bom? Mas qual que vai ser a rugosidade disso? Vai depender do raio da ferramenta. Então, se eu programar na máquina, olha, eu quero que você dá um desbaste, eu quero que você parte do X30, vá até o X0, um faceamento, com um avanço de 0,15. Eu programo assim, ó, G1, X0, F 0,15. A máquina sabe que ela tem que sair do diâmetro de 30, facear até chegar no X0, num avanço de 0,15 milímetros por rotação. Então, existe outra unidade de avanço da máquina? Existe. Eu posso programar igual a apostila está falando, que é em metros por minuto ou milímetros por minuto? Posso. Mas para o torneamento, o mais indicado é avanço por rotação. Para fresamento, centro de usinagem, eu trabalho em metros por minuto, tá? A gente vai ver o porquê disso quando a gente entrar na aula de fresamento CNC, né? Ou centro de usinagem. Mas vamos sempre adotar como velocidade, né? Como avanço da ferramenta,
a gente vai adotar o avanço de F, que significa feed rate, F, 0,15, 0,20, 0,25, 0,10, tá? Milímetros por rotação. Então a unidade é milímetros por rotação. Combinado? Voltando aqui à nossa apostila, um exemplo aqui. Ele coloca aqui assim, no exemplo, G97, S800. A placa vai girar na rotação de 800 RPM. E não vai mudar. Esse G97 é rotação fixa. O G97 é muito usado para furação, para passar macho, onde a rotação é sempre fixa. Ele deu aqui o exemplo do G96, que é em velocidade de corte constante. Ele dá aqui o segundo exemplo, o G96 S200. O G96, pessoal, a gente tem que dar um tempinho que demanda mais assim estudo. O G97 se eu programar G97 S800, a máquina vai adotar a rotação de 800 e vai sempre girar em 800 RPM. Se eu programar assim, ó, G97 S1000, a máquina vai girar em 1000 RPM e vai travar em 1000 RPM. Agora, se eu falar assim para ela, G96 S200, ela vai adotar que a velocidade de corte da ferramenta sempre vai estar trabalhando com 200 metros por minuto. O que é isso? Vocês lembram que quem já passou pela usinagem convencional, você lembra daquela equaçãozinha que determina a RPM, que a RPM é igual a 1000 vezes o VC dividido por π vezes o diâmetro da peça, né? Ou VC vezes 320 dividido pelo diâmetro da peça. Se eu dividir 1000 por π, vai dar 319. A gente viu que para cada diâmetro existia uma rotação da máquina diferente. Ou seja, eu altero o diâmetro que eu estou usinando, eu tenho que alterar a rotação da máquina. Então, se eu estou com um diâmetro maior, a rotação é mais lenta. Conforme eu vou usinando com diâmetro menor, a rotação é mais rápida. Isso eu sempre vou deixar a minha pastilha, no caso o meu inserto, trabalhando constantemente, tá? Eu vou estar sempre tendo o rendimento constante do meu inserto, tá bom? Muita gente confunde quando a gente fala em velocidade de corte constante. Muita gente acha que a rotação tinha que ficar travada, e é justamente o contrário. A rotação da máquina vai alterando conforme altera o diâmetro, para a gente manter a capacidade de remoção de cavaco da pastilha constantemente. Eu vou dar um exemplo agora, talvez na próxima aula, tá? Que é muita informação, eu sei disso. A gente precisa entender um pouquinho mais essa questão de velocidade de corte constante. Então, eu vou passar aqui um exemplo que eu estou fazendo, né? Para a gente trabalhar na prática, junto com a teoria. Mas essa parte de velocidade constante eu vou voltar para explicar com mais detalhe. Beleza? Vamos lá então. Pessoal, eu vou voltar em tudo isso daqui, tá? Qual que é o nosso objetivo? Eu pegar uma peça simples, tá? Uma pecinha simples que eu fiz aqui, e a gente vai fazer uma programação bem tranquila, onde nós vamos estar usando todas as funções da máquina, todas os principais códigos de programação da máquina. Então a peça simples está aqui, ó, a peça bruta, ela vai sofrer aí 4 operações, tá?
um pouquinho mais que tem faceamento e tal, mas o desenho aqui, ó, as cotas estão aqui. Ela dá 30 milímetros de diâmetro por 60 de comprimento. A parte usinável vai ser 30 mais o chanfro. A terceira etapa vai ser esse desbaste e a quarta vai ser esse chanfro aqui. Então, pessoal, a minha proposta é trabalhar a programação de uma peça simples e ao mesmo tempo a gente vai introduzindo os comandos e explicando cada função de programação. Aqui é a primeira parte. Aqui, pessoal, eu coloquei o início da programação. E aqui em vermelho está a explicação bem simplificada de cada bloco. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar. Só adiantando, aqui eu fiz até a linha 45 de programação. E como eu disse, essa parte aqui em vermelho é a explicação para vocês conseguirem entender o significado de cada bloco. Pessoal, eu vou deixar o material, né, para vocês irem estudando, lendo. De início, para quem não conhece, parece que é bem complexo. Eu não vou falar que é super simples, mas, pessoal, eu garanto para vocês que vocês estudando, tendo vontade, fica muito mais fácil, fica bem tranquilo. Na hora que vocês entenderem a programação de uma peça dessa simples, vocês vão conseguir desenvolver programação para peças mais complexas, peças que exigem ciclos de usinagem, ciclos de rosca, furação, ciclo de canais para fazer polia. Então a minha proposta é começar com uma peça bem simples e explicando todos os códigos passo a passo, tá? De maneira bem lógica. Beleza? Então esse é o nosso primeiro contato, pessoal. Um abraço para vocês, até a próxima.